Quer saber as notícias de Ijuí e região? Aquilo que a mídia televisiva não mostra? Assista o canal de TV Explosão da Rede. Informações, esportes, notícias, dicas, entrevistas, reportagens, debates ao vivo. Só na Explosão da Rede TV. agoranaweb.com.br. Explosão da Rede TV, a TV da nossa região. Olá, gente querida, muito bom estar de volta trazendo informações, trazendo notícia para você que nos assiste através do nosso canal no YouTube e também através do nosso Facebook, da nossa página no Facebook, trazendo informações, atualizando as notícias para você que liga com a gente e se inscreve já no nosso canal no YouTube, se inscreve, já deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas se informam, recebam informações importantes que a gente vai trazer para você dentro do Jornal Virtual. Está começando para você, hein? Trazendo notícias quentíssimas do governo. E de primeira, já trazendo a primeira informação para você, falando sobre os canais de TV. Gente, os mídias, os meios de comunicação tradicional tem dado o que falar. E dessa vez não passou em branco não, hein? Apresentadores aí da mídia do ódio, apresentadores aí de jornalismos do nosso país, né? Estão usando todas as suas massas de manobra para influenciar as pessoas aí, não tão bem, né? Mas a gente sabe que tudo tem um interesse. É o que a gente vai trazer para você com exclusividade, mostrando aqui, gente, o que está acontecendo no Brasil, nos meios de comunicação. Não é só no Brasil, né? Mas em outros lugares também acontece isso nos Estados Unidos, né? A gente sabe também a grande massa de manobra também que a mídia de esquerda usa contra o governo. E aqui no Brasil não é diferente, hein? E a gente já está falando aí da Rede Globo. E olha só a informação que eu trago para você que está ligado com a gente, hein? Apresentadores indignos. Já começo batendo forte aqui contra a mídia do ódio, falando sobre esses apresentadores indignos. Rapaz, o bicho tá pegando pro lado deles aí. Às vezes, né, a gente vai escutar ali, espera escutar uma boa notícia e sempre vem coisas contra o governo, né? Não tem outra forma de... Até agora eles estão meio quietos, né? O que aconteceu, eu não sei. Alguém sabe dizer, gente? Será que estão levando também os seus... Estão levando os seus tapas, como diz assim, né? Olha só, falando de apresentadores indignos, gente, a Maju, né, que está em horário nobre, agora no lugar da Sandra Nemberg, que veio aí porque a audiência do programa do Jornal Hoje há um determinado tempo caiu bastante, né? E agora não é diferente ainda, mas agora que eles estão batendo toda hora contra o governo, essa audiência tem caído bastante. Ainda mesmo assim, eles conseguem ludibriar, conseguem enganar e até mesmo influenciar pessoas do nível escolar aí, quem não, muitas vezes não tem aquele nível escolar, né? Ou não tiveram, principalmente as pessoas mais idosas, e acabam acreditando, né, nas informações, nas notícias que são muito bem manipuladas pela Rede Globo. E agora falando de apresentadores indignos, não basta ter voz, né, boa dicção,
fotografar bem ou ter bom preparo intelectual. A primeira condição para ser um bom apresentador ou âncora de um noticiário de TV é dignidade. É uma qualidade escassa na TV brasileira. O caso da Maria Júlia Coutinho, a Maju, apresentadora do jornal Hoje, da TV Globo, ocorrido nesta terça-feira, dia 25 de agosto, é exemplar. Devem ter colocado no roteiro do noticioso aí um fragmento do discurso pronunciado pela médica Raíssa Soares pela manhã em solenidade no Palácio do Planalto, e ela explicou a cena como se fosse a solidariedade da oradora com os 115 mil mortos pelo vírus no Brasil. E não era nada disso. A médica fazia um desagravo, reparação de uma injustiça aos mortos por terem pagado com a vida a atitude genocida de governadores e prefeitos que lhes negaram o tratamento precoce. E o presidente Bolsonaro reagiu, né? O Bolsonaro reage, logo depois do jornal, o presidente Jair Bolsonaro foi para o Twitter e escreveu, abre aspas, a Globo, como sempre, mentindo a meu respeito, nem Bolsonaro, né, que ela falou, nem as autoridades do governo presentes prestaram solidariedade às vítimas e seus familiares. Fecha aspas. Quase que instantaneamente foi erguida a hashtag Maju Mentirosa, que sem demora transformou-se na publicação mais visualizada no Twitter naquele dia. Só gente miúda e desinformada a defendeu. Na verdade, o Maju foi vítima da própria indignidade, depois de ter mais de 30 anos de idade, aí, mas ainda não aprendeu que a ordem desonesta não se cumpre. Com certeza, ela não conhece, e se conhece, deve ter vendido a alma ao demônio, o caso Paraçar. O homem digno evitou tragédia. Ocorreu isso em 1968, Rio de Janeiro. O brigadeiro João Paulo Burner concebeu um plano diabólico, explodir o gasômetro, explodir ruas e avenidas e matar 40 figurões da política, entre os quais estavam Carlos Lacerda, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, e determinou que a execução caberia ao Esquadrão de Resgate Paraçar. A ideia era produzir pânico, levar à morte milhares de pessoas e atribuir tudo à organização de esquerda que começava a incomodar o regime militar. O plano não foi executado porque no comando do Paraçar estava um homem digno, o falecido capitão Sérgio Ribeiro Miranda, que se recusou a obedecer o tipo de ordem, mesmo sabendo que começava a viver a contar de então uma das maiores represálias de que se tem noticiado na história do militarismo brasileiro. Mire-se no exemplo desse militar, senhores e senhoras jornalistas, entre aspas, em tempo de pandemia. Opinião de Dirceu Pio, falando sobre a mídia, essa mídia que tem apresentadores indignos que aprenderam a mentir, tudo a mando aí de senhores, né, diretores, esses camaradas aí que ficam toda hora mentindo, né? É lamentável. Tudo isso que acontece na mídia brasileira, que a gente fica cada vez mais estarrecido com o que está acontecendo. Mas gente, a gente às vezes tem que vir aqui desmentir, desfazer esse jornalismo mentiroso, canalha, que muitas vezes, né, procura aí colocar a população contra o povo brasileiro. E a Globo, desde que começou a perder a sua mamata, não para de fazer isso, né? Essa informação que eu trago para vocês, então, aí, falando sobre a Rede Globo, né, que não para de fazer o seu papel sujo aí, porque perdeu a mamata. Incrível que pareça, né? Mas ela sempre continua fazendo o seu papel aí de manipulação, manipular as pessoas através da sua noticiária. Dando sequência, gente, por aqui com a informação, dando sequência por aqui com a notícia, para você que está ligado com a gente, depois de falar, né, desses apresentadores indignos. A gente tem um caso aí, são mandados, né? Eu não acredito que seja a própria Manu que faça isso, mas com certeza deve ser mandado, e aí, se não obedecer, vai para a rua, né?
Mas, como o exemplo aí desse militar, né, militarismo aí que não... em ordens que não tem que ser cumpridas, né? E a gente até agora estava vendo aqui alguma coisa sobre a Polícia Federal também. A Polícia Federal se negando a cumprir algumas ordens do Alexandre de Moraes. Por que será que está acontecendo isso? Há razões aí, tem ordens absurdas que não devem se cumprir, né? Que aí, em vez de informar, está prestando um desserviço à população, está prestando um desserviço aí à sociedade brasileira. Isso a Globo sabe fazer muito bem. A próxima informação que eu trago para você, as incansáveis invasões e reportagem da mídia do ódio. Globo lixo. Aconteceu mais uma vez, gente. Toda hora está acontecendo isso, né? As incansáveis invasões em reportagem da mídia do ódio, Globo lixo, não para de acontecer, né? Não para mesmo. Toda hora aí tem gente gritando, dizendo Globo lixo, e não é diferente. Nas cotidianas invasões, né, entre aspas, e as reportagens ao vivo da Rede Globo têm se tornado cada vez mais frequente. Com as espécies de desabafo, a população já criou um bordão para falar durante as aparições. Sempre entra aquele hashtag, aquele abre aspas, né? Globo lixo, fecha aspas. Desta vez, a nova invasão aconteceu durante o programa Bom Dia Brasil, na manhã desta quarta-feira, né? Enquanto a repórter Luísa Vaz falava sobre uma ação do Serasa para limpar nomes, houve-se um homem gritando Globo lixo ao fundo. Só aí, né? Não param de levar, né? Vamos ouvir esse vídeo aí. A jornalista ignorou os gritos do rapaz e prosseguiu com a reportagem. Enquanto a repórter Luísa Vaz falava sobre uma ação no Serasa para limpar nomes, houve-se um homem gritando, abre aspas, Globo lixo, fecha aspas, ao fundo. O jornalista que tentou ignorar os gritos do rapaz e prosseguiu com a reportagem. Vamos ouvir esse grito aí, gente. Vamos ouvir esse grito aí desse rapaz aí. Tem até a reportagem na hora que estava fazendo. É bem rapidinho, né? Bem rapidinho. Então vamos mostrar aí. Mostra aí pro pessoal, olha só. Rapidinho, 7 segundos. No início, mais de 1 milhão de pessoas já conseguiram quitar suas dívidas. Como vocês podem ver, Aí, foi bem rapidinho mesmo, né, gente? Foi bem rapidinho mesmo, tá aí. Alguém gritou. Olha, enquanto tá trazendo informação, mostra de novo. No início, mais de 1 milhão de pessoas já conseguiram quitar suas dívidas. Como vocês podem ver, tá aí. Mais uma vez, passando por essa vergonha. TV brasileira, uma das nossas TVs aí, né, que tem sociedade com a China. Não só a Rede Globo, mas como a Bandeirantes, né? Fizeram sociedade com a China aí, a questão da tecnologia 5G e também para filmes. Então, por isso que eles estão se mantendo aí firmes contra o governo, também fazendo suas reportagens para prejudicar cidades, prejudicar prefeitos, governadores que abrirem um comércio, né? Por isso eles fazem aí para tirar vantagens, algumas das vantagens, fazer com que a população fique prisioneira dessa situação que é a pandemia. Mas, cada dia mais, estão aí levando, né? Levando aí apreensões, né? O pessoal aí está reagindo, a população está reagindo a essas situações, está reagindo a esse pânico deslocado pela mídia brasileira. Inclusive a Globo, Bandeirantes, outros canais de TV também aí, né? Outros canais de TV aí que se juntam a esse meio de comunicação e acabam colocando pânico nas pessoas. E é terrível, gente, né? Esse dia eu estava aqui próximo de casa, estava numa praça, e nessa praça ela tem academia para a gente pegar e se exercitar. E um senhor de idade, que é de uma sobrinha minha, e ele, no momento que viu a sobrinha, já influenciado por essa mídia do ódio,
gritou muito com a sobrinha de uma forma, né, raivosa, fazendo com que ela fosse se deslocar, sair-se da praça, né? Quer dizer, até a praça não pode ir mais. Tava só eu e ela, né? Respeitando a distância, a gente estava fazendo exercício, até é bom, né? Nesse momento de pandemia é importante fazer exercício. Mas a gente vê as pessoas sendo influenciadas, e eu até gritei para ele, né? Para de assistir a Rede Globo, né? Porque isso está fazendo muito mal para a sua saúde mental e também, com certeza, para a sua saúde espiritual. Tem gente ainda que continua assistindo aí. Desliga a TV, às vezes tem que dizer, se não tem maturidade para você fazer aquela peneira nas notícias da Globo, né? Então não assiste, né? Vai ler um livro, vai escutar uma música, conversar com a família, desliga o canal de TV e vá viver. Olha só, gente, a próxima informação que eu trago para você, falando agora sobre, alguém lembra do Lacombe, né? Muito bem lembrado aí pelo seu trabalho que ele apresentou na Bandeirantes, e foi censurado, e após a censura, a Lacombe é o mais novo reforço da Rede TV. Que maravilha, hein, gente? Depois aí, tudo que aconteceu na Bandeirantes, né, que simplesmente ele foi censurado por ser de direita, ele expressou isso abertamente, né, foi censurado, demitido, bem dizer, porque no momento que a pessoa aí não tem a liberdade de falar, não tem a liberdade, como é que tu vai permanecer num órgão desse, né? Sendo que, por exemplo, estava tendo audiência com as matérias jornalísticas que ele estava trazendo e queriam travar ele, né? Queriam travar o Lacombe. Foi quando então ele pediu aí, não, se não tenho liberdade para trabalhar, de trazer aí o que eu acho que é importante para a população, então eu prefiro não trabalhar num meio de comunicação desse. E foi o que aconteceu aí, pediu para sair, e começou um canal no YouTube, esse canal disparou aí, não sei se já não está nos 1 milhão de gente já inscrita no seu canal. E agora novidade, né? Eu estava até na expectativa que o SBT fosse contratar, mas o SBT queria contratar ele para fazer um tipo jornalismo, apresentar aí jornais tradicionais, né? E aí eu ia acabar não entrando naquele trabalho que ele executava na Bandeirantes, que era um programa livre, onde que ele tinha aí oportunidade de entrevistar gente do conservadorismo, patriotas, da direita, não só da esquerda. Ele fazia confronto de ideias. Agora, a notícia é essa, né? A notícia é essa, após censura na Band, após ser censurado na Band, Lacombe é o mais novo reforço na Rede TV. Que maravilha, hein, Lacombe? Vamos começar a assistir mais Rede TV, né, gente? Estou pensando até passar no meu canal, aí começar a passar informações da Rede TV. Eu gosto muito dos programas aí que tem nesse canal. E agora o Lacombe aí é o mais novo reforço da Rede TV. Confirmado, né, gente? O jornalista Luiz Ernesto Lacombe é o novo reforço da Rede TV. Na tarde desta quarta-feira, dia 26, o acordo foi finalmente oficializado. De acordo com a comunicação oficial, Lacombe desenvolverá um projeto jornalístico amplo e multiplataforma 360, em sintonia com o DNA tecnológico da Rede TV. Informações dão conta de que Lacombe já conheceu aí as instalações da emissora, se reuniu com Franz Vassef, superintendente de jornalismo e esporte digital, para discutir aí propostas associadas aos formatos que serão apresentados pelo jornalista a partir de setembro. Agora, já temos aí, falta poucos dias. As datas de estreia serão divulgadas nos próximos dias. Abre aspas. Com 32 anos de carreira em televisão, conseguir se reinventar tantas vezes é maravilhoso. Chego à Rede TV com o espírito de um iniciante. Estímulo, vontade, energia de um iniciante e uma bagagem longa. Acho que é hora para trabalhar muito com equilíbrio e planejamento. São vários projetos que vamos desenvolver. Aos pouquinhos falaremos de cada um deles. Estou muito animado, fecha aspas, disse Lacombe. A Rede TV
está investindo na verdade e trilhando o caminho certo. Que seja aí uma parceria de muito sucesso. Confira aí algumas fotos, a gente vai mostrar aqui desse encontro na sede da Rede TV. Vou mostrar para você então algumas fotos aí que aconteceu aí na Rede TV, né? E bom demais, olha só aí, algumas fotos do Lacombe aí com o pessoal da Rede TV. Rede TV aí tem seus profissionais muito importantes aí, e o Lacombe agora vem para somar com certeza, né? Algumas fotos que a gente tem para mostrar para você aí do Lacombe, então, nova contratação da equipe da Rede TV. Bem-vindo ao meio, bem-vindo aí a trazer notícias e informações importantes. Lacombe é um grande profissional e que fazia uma grande diferença. Acredito que a Bandeirantes tem perdido muito, com certeza, aí, após a demissão do Lacombe. Perdeu no jornalismo, perdeu porque as entrevistas que trazia aí. Não basta só bater para um lado, como é o caso da Rede Globo, né? E a gente tem visto que a audiência da Bandeirantes tem sido muito pequena, né? Muito abaixo do que se esperava. Agora falando gente ainda, voltando aqui a imagem para mim, falando sobre as ilicitudes, do STF, gente, o que está acontecendo com o nosso judiciário, o STF? Bom, tempos aí que o STF vem perdendo o equilíbrio nas informações. A informação que eu trago agora falando sobre as ilicitudes, do inquérito secreto que acontece no STF, é um triste momento da história brasileira. Incrível que pareça, cara. Como se perde, né? Como é que, em vez de defender a sociedade, estão defendendo seus interesses partidários ou até mesmo aqueles dividendos que ficam pelo fato de serem indicados aí por eles, presidentes, né? E acabam deixando a Constituição de lado. E uma dessas tristes notícias, né? É essas vicissitudes, essas coisas que têm acontecido aí no STF, né? Inclusive com o senhor aí, o Alexandre, né? O Alexandre tem sido aí um dos perseguidores da direita aí, de youtubers, blogs, enfim, tudo que for da direita ele ataca, amando aí com certeza da esquerda. E o STF continua a impedir aí o acesso ao inquérito secreto das fake news por parte dos advogados das dezenas das 16 vítimas de prisões arbitrárias ocorridas em julho. Muitas delas também sofreram em suspensão, sofreram suspensão de seus perfis nas duas redes sociais mais importantes, o Twitter e Facebook. As vítimas foram jornalistas, empresários e políticos, entre outros. Ninguém sabe o exato teor do inquérito, pois é sigiloso, mas o ministro relator alega que foi instaurado aí para apurar notícias falsas, sem explicar quais foram elas. A própria abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal, STF, decorreu de uma interpretação errônea do artigo 43 do seu regime interno, que autoriza a instauração de inquérito pelo presidente do STF quando ocorrer aí infração penal na área do tribunal e cujo responsável seja, abre aspas, pessoa sujeita à sua jurisdição, fecha aspas. Os regimentos são normais, administrativo, cuja função é apenas regular o exercício de competência previamente estabelecida na Constituição ou nas leis, pois no Brasil vige o princípio da legalidade, expresso em inúmeros artigos constitucionais. O Código de Processo Penal, CPP, em seus artigos 4º ao 13º ao 13, institui o procedimento do inquérito e atribui às autoridades policiais a competência para instaurá-los e conduzi-los. Em consequência, qualquer norma regimental que disponha em sentido contrário, atribuindo competência a juízes, por exemplo, colidirá com o CPP e será nula o Código Processual Penal. Ainda que fosse constitucional referido ao artigo 43, seria aplicável apenas quando pretendo
pretenso o crime fosse cometido com a participação das poucas autoridades diretamente submetidas à jurisdição penal do STF. Nenhuma delas consta entre as indiciadas, o que agrava a ilegalidade. É lógico que qualquer processo criminal, em tese, pode chegar à mais alta corte. Contudo, se essa possibilidade justificar a instalação antecipada do respectivo inquérito no STF, o Supremo se transformaria num órgão policial único do país, o que não faz o menor sentido. Cabe ao Legislativo tipificar os crimes, ao Executivo tentar impedi-los e investigar os cometidos e o Judiciário julgar os responsáveis. Assim funciona o princípio estrutural da separação entre os poderes. A conduta do STF usurpa as funções legislativas porque acusa em relação aos fatos que não constitui crime. Executiva, na medida em que se arroga no direito de apurar administrativamente os alegados fatos e até a função judiciária dos juízes de primeira instância, que seriam competentes para julgar os fatos se constituíssem crimes. Em resumo, o inquérito secreto das fake news ofende a Constituição e as leis pelos seguintes motivos. Primeiro, inquérito somente pode ser instaurado para apurar fatos determinados e que se enquadram em tipos penais. O inquérito das fake news trata de fatos indeterminados, críticas genéricas ao STF e seus ministros, e que não constitui crime, por não se enquadrar em nenhum tipo penal. A utilização frequente de adjetivos pelos próprios ministros do STF, como ódio e fake, não supre a ausência de fatos típicos. Apenas demonstra o quanto os julgadores vítima já se afastaram da essencial neutralidade. Acresça-se que a Suprema Corte não teve ao menos a consideração de informar quais foram as notícias tidas como falsas e que alcance tiveram, curtidas, comentários e compartilhamentos, para que a sociedade pudesse avaliar a veracidade das acusações e a importância efetiva das opiniões e notícias falsas. Essa omissão, além de desrespeitar o direito de defesa dos acusados, ainda importa em desprezo pela coletividade e custeia o poder público e é a destinatária final da proteção que justificaria o inquérito. Segundo, o STF não tem competência legal para instaurar inquérito algum, mas ainda em relação aos fatos pretensamente cometidos por pessoas que só podem ser julgadas por juízes de primeira instância. Terceiro, os poucos fatos que vierem a público consistem em opiniões e divulgações de informações, condutas que a Constituição garante serem livres e não passíveis de qualquer forma de restrição, em seus artigos 5º, inciso 4º e 9º e 220, caput S2, parágrafo 2º. Quarto, em sentido oposto à conduta censuradora do STF, o inciso 5º, o referido artigo 5º, é claro ao determinar que a solução para a crítica lesiva ou falsa é o direito de resposta, acrescido de indenização. Não há espaço constitucional para restringir manifestações de opinião sobre a alegação de que podem vir a ser falsas ou ofensivas. Fechado. Vivemos um triste momento da história brasileira em que as liberdades são rasgadas por quem deveria protegê-las. E com o apoio dos grandes órgãos de imprensa, ansiosos pelo retorno ao monopólio da informação e opinião. Essa é uma opinião, Fernando Lemes Weiss, advogado, falando sobre a questão da ilicitude do inquérito secreto no STF, um triste momento da história brasileira. Teve, né? Mas está acontecendo no nosso Brasil essas ilicitudes, né, por parte do judiciário. Pois aí, como é que o STF está fazendo tudo, né, gente? Ela é vítima, ela é juiz, ela acusa. Cadê a Constituição? Não temos ninguém para parar essas ilicitudes que acontecem. Até onde vai? Né? Aguardar que haja justiça aí o mais rápido possível.
Na sequência com a informação, falando agora a gente do STF. Hoje é notícia aqui, né? Mais uma vez, falando agora, e a notícia que a gente fala agora é sobre o Barroso. Informação aí, o Barroso parte para agressão, hein? Só o que eles sabem fazer, né? Agride o governo de todas as formas. E o Barroso parte para agressão ao presidente Bolsonaro. Abre aspas, e temos um presidente que defende a ditadura e a tortura, diz Barroso. Você vai ver já num vídeo aqui o próprio ministro do STF falando isso. Os caras estão usando de todas as formas de agressão aí, acusando o presidente de ditadura. Quem é que tá... Agora eu pergunto para você, nosso telespectador, quem é que tá fazendo essa ditadura, essa tortura, mando e desmandos em todas as áreas? A gente vai ver que o STF está interferindo em tudo, em todos. Acho que não precisa de presidente, dá o presidente Bolsonaro, chega uma hora e vocês vão governar então. Na verdade, eles que estão usando da ditadura e da tortura aí contra youtubers de direita, contra blogueiros de direita. Quem está fazendo esse papel é o próprio STF. Na verdade, eles querem trazer de volta o ex-corrupto, ex-presidiário, ex-presidente também, tudo isso. Querem trazer para o governo de novo, e eles estão trabalhando para isso. Ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a democracia do Brasil tem se mostrado, abre aspas, resiliente, fecha aspas, aos supostos ataques, entre aspas, do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em um webinar promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, de quem? Fernando Henrique Cardoso, com a presença do Dieter Green, ex-membro da Corte Constitucional da Alemanha. Nesta quarta-feira, dia 26, Barroso, falando em inglês, fez a seguinte declaração. Abre aspas. Temos um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional. Fecha aspas. Barroso também afirmou que, abre aspas, em face de manifestações autoritárias, tanto pelo presidente ou por pessoas próximas a ele, inclusive invocando a época da ditadura militar, a sociedade civil reagiu a isto com vigor, condenando os ataques às instituições e levando os autores destes ataques a retirarem-nos. E completou, abre aspas, ou seja, a reação brasileira, aquilo que ela viu como ameaça, nem que apenas retóricas, levou a reações muito vigorosas, fecha aspas. A posição do magistrado é no mínimo inconsequente, inapropriada para um integrante da Suprema Corte. Quanto tempo dá para... 5 minutos dá para nós ouvir, né? Dá para ouvir, sim. Então vamos ouvir esse vídeo aí onde o ministro Toga Preto aí, Barroso, falou sobre agredindo o presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos ouvir. Attacked by the president himself. The Brazilian press is plural, independent, and partially critical of the government. Of this one, should I add, and of all the previous one. So one thing that I think contributes to this resilience of the Brazilian democracy is a free, independent, and fairly powerful press that we have in Brazil. The second factor I would add to my analysis of the resilience of the Brazilian democracy is that in the face of authoritarian rhetorical manifestations by the president or by people close to him, including invoking the times of the dictatorship, civil society reacted vigorously,
condemning the attacks on institutions and leading the authors of such attacks to take them back. So the reaction of the Brazilian society to what it perceived as threats, although they were just rhetorical threats, the reaction was very vigorous. And I think that showed the resilience of Brazilian democracy. Parties from the left to the right, the press, the universities, civil society, the reaction was prompt and very effective, to the point that they had to take what they had said back. A third factor is that an independent Supreme Court restrained the president's power defending federalism during the pandemic, important decisions, preserving federalism, the power of the states and of the local governments, fundamental rights, freedom of expression, indigenous rights, and the court seeks to contain threats that are made to people and to institutions from this hierarchical, concerted, and funded groups that disseminate the so-called fake news or hate speech or disinformation campaigns, which is a true danger for democracy all over the world. This digital militias that practice moral terrorism against opponents. So the reaction that democracy has been able to present to all attacks or to all moves that were felt as threats, I think clearly show the resilience of the democratic system in Brazil. It's not that we should not be alert, but I think we are crossing these tough times, preserving the integrity of the main elements of democracy. And as a conclusion, Brazilian constitutional democracy completes 32 years this year of 2020. This is an achievement that should not be taken for granted in a country like Brazil and in a continent like Latin America. And let me add, these were not trivial times, Vitor. We went through the impeachment of 2 presidents elected by popular vote. We had times of hyperinflation. We had recession. We had extremely high unemployment. We had dramatic corruption scandals. We had center, left, and right-wing governments, and a president who defends the dictatorship and exalts torture, amid other vicissitudes. And no one has ever considered a solution other than respect for constitutional legality. That's something new in Brazilian history. That's something we really should celebrate.
Voltamos aqui então com a informação, gente. Estava com o meu microfone desligado. Agora de volta, né? Voltando a falar sobre o STF, não para, né? Não para de atacar o presidente Jair Messias Bolsonaro, agressões, até mesmo lá fora, né? Dando entrevistas aí, falando inglês, querendo agredir e atacar o presidente e manchar também a imagem do presidente. O que acontece que eu estava falando aqui antes, e o presidente o Bolsonaro cortou as mamatas do STF, que eles faziam palestra aí, ganhavam milhões, gente. Inclusive aí, do Gilmar Mendes, né? E foi denúncia do senador Cajuru, que a gente trouxe aqui para vocês. Então agora eles não querem deixar o governo. Você cortou a nossa mamata, cortou aí a nossa verbinha de milhões, né? 3 milhões para fazer uma palestra. Que piada é essa, gente? E o presidente cortou. Quando cortou, comprou uma briga, né? Agora estamos aí, vendo dia após dia, eles não deixando o presidente Jair Messias Bolsonaro governar. É pulso firme, hein, presidente? E olha, não para por aí, gente. Não para por aí. É sem limites. O STF interfere até no Banco Central e dá 48 horas para explicação sobre nota de R$200. Essa falsa aí, né, gente? Olha só. Atendendo a ação proposta pelos partidos Rede, PSB e Podemos, a ministra Carmen Lúcia determinou que o presidente do Banco Central preste informações sobre o lançamento da nota de R$200. É algo inédito. Os partidos proponentes da ação são contra a emissão da cédula, assim como são contra tudo que advém do governo e, para tanto, utilizam o STF para fazer oposição. O prazo para que a instituição apresente as informações terminou ontem, né? Terminou ontem, dia 26. Se o prazo não for atendido, a ministra apreciará o pedido de liminar para barrar a nova cédula. De acordo com o Banco Central, a impressão da nota é justificada pela maior demanda por parte dos brasileiros de moeda física durante a pandemia. Além disso, o pagamento do auxílio emergencial aumentou a circulação de dinheiro. Os dados do Banco Central mostram que, de fato, houve uma elevação do dinheiro em circulação durante a pandemia. Fim de fevereiro, antes do acirramento da crise provocada pelo coronavírus, a base monetária somava 303,197 bilhões de reais. Em 14 de agosto, ela já estava em 419,258 bilhões de reais. Para fazer frente a esse aumento da base monetária e garantir o acesso dos brasileiros ao dinheiro físico, o Banco Central decidiu imprimir 450 milhões de cédulas de R$200 em 2020, em um total financeiro de 90 bilhões de reais. Bons tempos em que o STF era o guardião da Constituição. Gente, não para não. Não para não, né? Eles estão em todas. Até aí, como diz assim, sem limite, o STF interfere até no Banco Central, tendo prazo aí de 40 anos para explicar por que essa nota, né? Eles querem, como diz, dar os ditas, né? Eles querem governar, tem que dar o governo para eles, aí quero ver, né? Aí eles vão chamar quem? Vão chamar o ex, né? O ex-presidiário Lula aí. Com certeza que eles já estão aí, essa informação que eu vou trazer também na segunda parte, falando sobre isso, né? Eles estão aí querendo tirar toda a condenação de Lula. Tem muita gente que quer isso, gente, quer isso, por falta de informação, não tem ideia do que foi roubado, né? Que foi aí, e não foi roubado dos outros. Tem muita gente que é cega, né? Não quer enxergar porque não quer, é cega, manipulada aí pelas informações da mídia de esquerda e acaba acreditando. É um dinheiro meu e seu que foi roubado, que eles se enriqueceram, né? Não tem dinheiro recuperável, eles roubaram e querem voltar a roubar, né? E tem muita gente que acredita que é um bom partido e seria bom para a população mais pobre. Vivia aí com a Bolsa Família de 80, 90 reais.
Diz que hoje muita gente está do lado do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque o presidente aí com auxílio emergencial é de R$600, quantas vezes mais, né? O que se faria com R$90 aí num tempo de pandemia, onde prefeitos, governadores e o STF, com o apoio do STF, mandou fechar tudo, né? Olha só, Bolsonaro diz, menor pode fazer de tudo, menos trabalhar. Até usar crack pode, fecha aspas, o presidente disse. É verdade, presidente, né? Na manhã desta quarta-feira, dia 26, o presidente Jair Bolsonaro disse, durante a abertura do 32º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, que antigamente menores podiam trabalhar, é do meu tempo, né? A gente trabalhava, vendia sorvete, vendia picolés, crepes, milkshake, a gente ia para rodeios trabalhar, a gente trabalhava, a gente tinha nosso dinheirinho, né? Ajudava em casa. Hoje é brincadeira, né? Como é que diz assim, uma juventude, uma infância, né? Como eu vou dizer assim, adolescentes aí que não sabem lavar nem a calcinha nem as cuecas. Porém, atualmente as coisas estão muito diferentes. O presidente afirmou que menores não podem exercer uma profissão, mas pode usar um paralelepípedo de crack, entre aspas, né? Abre aspas. Meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, eu tinha 10 anos de idade, diz o presidente. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, lá pelas 2 horas da tarde, eu ia até umas 6, 7 horas da noite. Ele tinha pouca gente no bar, a galera que gostava de birita chegava um pouquinho mais tarde, né? E eu trabalhava ali com ele porque meu pai me botou lá. Abre aspas. Bons tempos, né? Onde menor podia trabalhar, fecha aspas, reiterou Bolsonaro. E prosseguiu. Abre aspas. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Inclusive cheirar um paralelepípedo de crack sem nenhum problema. Né? Sem problema nenhum, disse o presidente. É verdade, presidente, né? Vamos ouvir o presidente? Por aí. Vê se a gente consegue ouvir o presidente aqui. Para você que está nos assistindo, né? Hoje a juventude pode só menos trabalhar, não pode trabalhar, né? Todos, né, na sociedade, entre eles aqui o pessoal de bares e restaurantes. E dizer uma coisa para os senhores, meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, no Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, né, para as 2 da tarde até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, né? A galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, né? E eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, né? Onde menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Tá? Inclusive cheirar um paralelepípedo de crack, sem problema nenhum. Tá? Bem, dizer aos senhores então, o governo fez sua parte, né? Inspirado aqui pelo Paulo, pelo Rogério, algo bastante útil. Acredito que nós tenhamos evitado aí a perda de muitos empregos. Apresentou-se o auxílio emergencial por 3 meses. Já prorrogamos por mais 2. Acaba esse mês. E nós pretendemos prorrogar, né, até o final do ano, não com esse valor que está aí. Que pode até ser pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Quem paga somos todos nós. E não é dinheiro que o governo tem. Isso vem de endividamento. Tá? Então nós estamos negociando. Hoje teve mais uma reunião com a equipe econômica. Eu acho que o Carlos da Costa não estava lá. Tinha outro colega até lá. E demos mais um passo no tocante a isso aí, porque acreditamos, né, nós acreditamos que teremos mais um endividamento, não na ordem de 50 bilhões por mês, como é esse auxílio emergencial no momento de R$600, mas diminuir um pouco esse valor para ver se a economia pega. Nós temos que pegar, a economia tem que pegar. E aqui eu louvo aí a determinação, o empenho, a dedicação. Muito bem, gente. Está aí o presidente, então, Jair Messias Bolsonaro, falando aí sobre, né? Hoje, menor não pode trabalhar, mas craquezinho pode, né? É brincadeira. Uma geração aí que não vai conhecer
muitas vezes aí uma profissão, né? Como esse dia eu fui num salão de beleza, uma moça falava que ela trabalhava desde os seus 13, 14 anos, né? 13, 14 anos aí já começou a fazer um curso de manicure, de pedicure, de cabeleireira. Hoje trabalha em todas as ações, né? Bom, né, gente? Bom, a gente vai estar entrando no Facebook agora, daqui a pouco eu volto com a segunda parte das informações aqui no YouTube. Então se liga aí que tem mais informação pro pessoal que está chegando no YouTube agora, então. O pessoal que está chegando no YouTube, daqui a pouco tem a segunda parte do jornalismo, da informação, e a gente vai estar ao vivo agora, transmitindo, trazendo as informações pro pessoal do Facebook. Informação todos os dias, hein? 11 horas, às 11 horas da manhã, no nosso canal, na nossa página no Facebook, Rádio TV Explosão da Rede, e às 3h55, ou 4 horas, 3h55, sempre tem notícia e informação na nossa página no Facebook. Vamos para lá! Só para deixar um recado pro pessoal, se inscreva no nosso canal Rádio TV Explosão da Rede e siga-nos na nossa página no Facebook. Tá bom, gente? E também siga no nosso Instagram, DJ Sala, ou você acha a gente aí na Rádio TV Explosão da Rede também.